Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Fale com o seu professor. Aqui estamos com nossas aulas gratuitas e online e primando pela qualidade do conhecimento. Bom, vamos continuar a abordar tipologia e gêneros textuais, né? E na aula de hoje nós vamos abordar especificamente o gênero jornalístico, né? O jornalismo. Então nós vamos falar sobre o gênero jornalístico, as principais características, a forma, a formatação, o objetivo do texto jornalístico, ok? Então vamos falar sobre essa forma textual, que é uma das composições dos gêneros mais cobrados hoje em dia em exames seletivos, em processos seletivos, em concursos, né? E no Enem, ok? O gênero jornalístico. Então, que motiva o gênero jornalístico? Qual o objetivo central? Quais as premissas básicas e características básicas que um texto jornalístico deve seguir? Independente das diversas plataformas que nós temos, porque o jornalismo hoje se diversificou bastante. Temos o jornalismo digital nas suas várias facetas, sites e portais noticiosos, ok? Jornais digitais, né? Temos o jornalismo impresso que tem se reavaliado, né? E se refeito para poder sobreviver nesse mundo digital de hoje. Temos o rádio também que se refaz e se reedita, ok? E as diversas formas de jornalismo existentes. Então, todos eles têm algumas características básicas, que são as premissas básicas do texto jornalístico. E é isso que vamos falar na aula de hoje. Então, sem mais delongas, vamos lá falar sobre o gênero textual jornalístico. Iniciando nossa aula de hoje. Então, o texto jornalístico, né? O que é o texto jornalístico? Bom, chamamos de jornalismo, né, de texto jornalístico, os textos que têm por finalidade informar sobre determinado assunto, tema, ok? Então, os textos jornalísticos têm por finalidade transmitir a informação. O que é informação? Informação é um conjunto de fatos e acontecimentos, né, que nós temos no dia a dia dentro de uma sociedade que tem interesse público, ou seja, que é relevante para as pessoas de uma dada sociedade, de uma dada comunidade, ok? Então, exemplos de fatos e acontecimentos que são considerados informação, matéria-prima para a construção dos textos jornalísticos. Então, o assassinato que ocorreu, né, a abertura, o fechamento da rodovia, da estrada, a obra pública, o feriado escolar, o decreto municipal ou estadual, ou a nova lei promulgada, ok? São exemplos de fatos e acontecimentos noticiosos, ou seja, que têm interesse e relevância para ser transmitido pelo jornalismo como informação. Então, esses fatos e acontecimentos que se transformam em informação é a matéria-prima de qualquer texto do jornalismo, ok? Os textos jornalísticos têm por finalidade informar. Informar quem? A audiência, os receptores, né? Ao público receptor, ok? Outra característica dos textos jornalísticos é que eles vão se apresentar sob diversas formas, porque eles vão ter diversos suportes ou plataformas. Eles são transmitidos pelo que nós chamamos de mídias. Mídias vem do latim medium, ok? Que é algo que serve de intermediário, de caminho, que possibilita o movimento. Então, os meios de comunicação permitem, né, a transmissão da mensagem, da informação, desde o jornalista, os produtores da comunicação, fazendo o seu trabalho, até a parte receptora, a audiência, o público daquele dado veículo de comunicação social, ok? Então, essa é a estrutura básica que funciona nos textos jornalísticos. Outra característica do jornalismo é que ele vai poder se apresentar também, né, sobre diversas tipologias textuais, ou seja, utilizando-se de diversas tipologias textuais. O jornalismo já é um gênero, um subgênero, mas ele vai poder se utilizar de diversos tipos textuais. Então, a narração, a descrição e a dissertação são os tipos textuais mais comuns de serem utilizados
na prática jornalística, né, no jornalismo, ok? E esses três tipos textuais vão se apresentar combinados com outros ou combinados com gênero ou no formato de diversos gêneros, que vai variar justamente de acordo com a forma ou suporte no qual essa informação é dada, ou seja, no qual esse texto jornalístico é veiculado, é transmitido, seja no rádio, seja no podcast, seja no smartphone, seja nas redes sociais, seja na TV, ok? Seja na internet, seja pelo YouTube, né? Então o jornalismo hoje ele se apresenta sob diversas facetas, diversas gamas de possibilidades, de acordo com a variação dos seus suportes e das suas plataformas. Perfeito? Então vamos ler um pouquinho e vamos pensar aqui o resumão que nós fizemos dessa primeira parte da aula, no slide aí de vocês, na apresentação. O que é o texto jornalístico? O texto jornalístico é como chamamos um conjunto de textos veiculados pelo que chamamos de mídia, ou meios de comunicação, meios do latim medium, TVs, sites e portais noticiosos, blogs, jornais impressos, rádios, revistas, podcasts, né, editoriais, são exemplos de prática do texto jornalístico. Todos eles e todo texto jornalístico vai ter por objetivo central o que? Informar, transmitir a informação, ok? Vai ser a mensagem dos textos jornalísticos, ou seja, transmitir essa informação, essa mensagem que tenha um valor de conhecimento dentro de uma sociedade. Isso é informação, né? A mensagem que tem um valor de conhecimento dentro de uma sociedade ou de uma comunidade. Aí os textos jornalísticos vão se apresentar, né, utilizar-se dos tipos textuais da dissertação, da narração e da descrição, e, sobretudo, das diversas formas de gêneros textuais em sua composição. Então, nós vamos prosseguir agora, nós vamos ver a estrutura de lead, a estrutura da pirâmide invertida e como se organiza estruturalmente o texto jornalístico. Bom, são exemplos então do texto jornalístico, os editoriais, a matéria, a crônica, a reportagem, a notícia, a coluna especializada, né? Nós temos coluna especializada em política, em economia, em moda, em gastronomia, em arte, né? Dentre outras possibilidades. Caderno de notícia, caderno de cultura. Cada um desses tipos pode ser pensados e chamados, denominados, de subgêneros jornalísticos, ok? Porque o jornalismo já seria um gênero textual. E essas são possibilidades de subgêneros do gênero jornalístico. E possui características próprias, né? Então são subgêneros que possuem características próprias. Mas o que há de comum? Há de comum justamente tudo que falamos até aqui, até agora, né? Que o objetivo do texto jornalístico é informar, independente do subgênero que seja, e que é estruturado na forma de lead pirâmide, como veremos daqui a pouco, e que é vinculado por meios de comunicação, né, oficiais ou às vezes particulares e não oficiais, e que seguem etapas na construção da notícia, na construção da matéria. A gente também vai ver nessa aula. Mas vamos pensar agora, o que é notícia? O que vem a ser a notícia? Mencionando, a informação é todo fato e acontecimento que tem interesse público, ou seja, que tem interesse para uma sociedade. Se aquilo informa, né, se aquilo serve e tem um interesse para a audiência, para os receptores, é uma informação.
E o que é que seria notícia, então? Notícia é justamente a informação e é a matéria-prima dos textos jornalísticos. Ou, para reproduzir a palavra dos mestres, né, nós vamos aqui ver a definição de notícia dado pelo Nilson Lagen, que é um dos grandes especialistas em jornalismo. Okay? Então ele vai falar que a notícia é o relato de uma série de fatos, né, ou acontecimentos a partir do fato mais importante. A estrutura da notícia ela é lógica, ou seja, tem uma logicidade. O critério de importância e interesse envolvido em sua produção é ideológico. Todo jornalista é uma pessoa e tem a sua formação pessoal e particular, portanto, toda notícia construída por ele também vai ter uma ideologia, né? Já que é feito por um ser humano. Assim como os mídias e os meios de comunicação também possuem ideologia, né? Que é o que a gente chama de linha editorial. Atende a fatores psicológicos, de comportamento de mercado e de oportunidades, né? Não precisamos nos aprofundar nesses critérios. Isso aí, para quem for cursar jornalismo, vai falar sobre os fatores, né, de construção da notícia, como se constrói, as características. Nos interessa aqui aprendermos que a informação é o critério básico para o texto jornalístico e que a notícia é informação. E notícia é justamente tudo isso, que tem um interesse público, é construído ideologicamente por causa dos mídias e porque é feito por um ser humano que possui ideologia, ok? E que atende a critérios psicológicos, sociológicos e de oportunidades, ou seja, os critérios de noticiabilidade. Por exemplo, o Covid. O Covid no atual momento é algo extremamente noticiável. É um fato, um acontecimento mundial noticiável. Em qualquer lugar do mundo, o Covid será notícia no momento, porque é de extremo interesse público, geral, não só de um país, mas de todo o planeta Terra, ok? Tem a ver com o comportamento psicológico das pessoas no momento. Todo mundo quer saber sobre o Covid, porque é uma doença, ok? E pode afetar a nossa saúde, né? E aí a gente vai ter esse desmembramento sobre esse fato, acontecimento, das diversas maneiras possíveis. Isso é exemplo de notícia, isso é exemplo de informação. Essa é a matéria-prima do texto jornalístico. Falaremos agora sobre a estrutura do lead, né? Então, lead, que vem de um verbo inglês que quer dizer conduzir, e o significado em português é justamente isso. O lead é um parágrafo que vai haver no texto jornalístico que tem por intuito conduzir, né? Ou seja, é o que vem primeiro, vem a guiar, fazer a introdução e fazer com que o leitor, a audiência, o receptor prossiga na leitura do texto jornalístico. O verbo to lead do inglês, né, já foi aportuguesado na palavra lead em língua portuguesa e serve para designar justamente esse parágrafo característico dos textos jornalísticos. Como é que se estrutura o lead? Então o lead deve responder o que, por quê, como, onde, como, quando e quem, sobretudo, né? A premissa básica do lead é responder o que, quem, quando e onde. Então, com essa estrutura do lead, né, do to lead ou do lead em português, a palavra portuguesada, você tem a estrutura de um texto jornalístico cujo objetivo principal é informar, né, e que vai ser característico por ser objetivo, por usar pouca adjetivação, palavras enxutas, né, concisão, coerência e responder a essas perguntas em 3, 4, 5 linhas no máximo, de preferência até 3 orações, sem muita subordinação ou coordenação. Então essa é a estrutura do lead, do texto jornalístico, e essa estrutura vai estar presente em todos os textos jornalísticos, caracterizando esse gênero textual. Assim como a estrutura da pirâmide invertida que falaremos logo a seguir. Vamos ver um exemplozinho de lead no texto jornalístico?
E além da estrutura do lead que a gente aprendeu, né, nós temos também a estrutura chamada de pirâmide invertida, que tem a ver com a estrutura do lead da comunicação, com essa estrutura da informação do texto informacional. Então, a pirâmide invertida, o que é uma pirâmide invertida? A base da pirâmide, né, está no topo e a parte mais alta no final. Então, ela está ao contrário, invertida. Isso significa que o grosso da comunicação, a parte mais informacional, vai estar no topo, no início, nos primeiros parágrafos ou no primeiro parágrafo, que é justamente o lead respondendo as questões essenciais para a informação do texto jornalístico. Por isso que se chama pirâmide invertida, a grosso modo, ok? E aí na estrutura da pirâmide invertida, os próximos parágrafos e os próximos períodos, sobretudo, né, os períodos do segundo, terceiro parágrafos, vão ser menos informacionais do que o primeiro, até o final do texto, que normalmente vem com informação mais de conclusão e de fechamento, encerramento da reportagem, da matéria, do tipo do texto jornalístico, do subgênero do gênero jornalístico que seja, ok? Então essa é a estrutura da pirâmide invertida. Esse é um exemplo da estrutura da pirâmide invertida e do lead e do sublead no texto jornalístico, como falamos, né? Então vocês podem notar as etapas de construção do texto jornalístico. A estrutura do lead logo ao início, com as perguntas. E por fim nós temos as 4 etapas do texto jornalístico, de todo e qualquer texto jornalístico, que é a pauta, a apuração, a redação e a edição, né? É a etapa de sair para a rua, de apurar, de fazer a redação do texto e de editar o resultado final. Normalmente a edição é feita junto com o editor-chefe de cada seção, ok? As 4 etapas básicas de todo e qualquer texto jornalístico. E para finalizarmos, temos aí um resumo de tudo que vimos e também ressaltando que o jornalismo, o texto jornalístico, não é uma prática 100% objetiva, né? Leiam, que é um resumo de tudo que vimos nesses minutos de aula aqui, ok? E finalizamos lembrando de deixar o like, de se inscrever em nosso canal, se gostou da nossa aula, para sabermos que está apreciando.